Olá, bom dia. Você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. E a nossa aula de hoje, unidade 3, vai tratar da petição inicial trabalhista. Vem comigo. Então vamos iniciar a nossa abordagem do conteúdo de hoje nos aspectos legais quanto à produção, quanto à confecção da peça. Então, em relação aos requisitos que constam na CLT, o primeiro deles, é a designação do juízo, de acordo com o artigo 840, parágrafo 1º da CLT. A designação do juízo, portanto, é o primeiro requisito expresso aí no texto da consolidação das leis do trabalho, designação do juízo. E a designação do juízo é interessante chamar a atenção para um ponto que é o seguinte: esse texto legal hoje é diferente do texto legal original. Esse texto aqui foi o texto que veio após a Lei 13.467 de 2017, também conhecido como Reforma Trabalhista. E no texto da Reforma Trabalhista, no texto anterior da Reforma Trabalhista, o que nós tínhamos? Nós tínhamos aí a indicação do juiz, o indivíduo juiz, o indivíduo magistrado. Então tinha lá a indicação do juiz, designação do juiz. Pois bem, com a Reforma Trabalhista, se alinhou o termo utilizado nesse artigo ao que consta no Código de Processo Civil atual. No CPC também, o CPC anterior, também se exigia indicação do juiz no endereçamento da peça. E no CPC atual, então, se alterou essa formulação para que conste a indicação do juízo. Então, juiz é o indivíduo magistrado que vai julgar. Juízo é o órgão jurisdicional. Então, o CPC optou por colocar a indicação do juízo no endereçamento da petição inicial. Então, no processo de trabalho, até antes da reforma trabalhista, a indicação era para o juiz. E agora passou também a ser juízo, assim como no Código de Processo Civil vigente. Então, qual é a diferença que isso gera na prática? Na prática, a diferença é o seguinte, nós tínhamos aqui um endereçamento que era feito dessa primeira forma: excelentíssimo a senhor ou a juízo, excelentíssimo senhor juiz ou juíza, de uma das varas do trabalho de tal lugar, Então, excelentíssimo senhor ou senhora juiz. E por que se havia essa indicação excelentíssimo senhor juiz ou senhora juíza? Por conta da necessidade, da exigência legal de indicação do juiz a quem se dirige a peça. Com a alteração dessa formulação aqui, com a alteração dessa exigência do juiz para juízo, o endereçamento que deve ser feito hoje seria esse segundo aqui, Então, meritíssimo juízo de tal lugar, de uma das varas do trabalho de tal lugar. Então, hoje, juízo da vara, meritíssimo juízo da vara. Antigamente, excelentíssimo senhor juiz da vara, de uma das varas. Então, o que acontece em relação a essa diferença aqui? Hoje, se você pegar aí petições, até alguns professores ainda ensinam excelentíssimo senhor juiz, não. Essa indicação na petição trabalhista está inadequada, ela não cumpre o que a lei hoje prevê. A lei hoje prevê designação do juízo, não mais do juiz. Então está errada a formulação que aponta excelentíssimo senhor juiz. Correta, meritíssimo juízo de tal vara. Cabe chamar a atenção para um detalhe, porém, que é o seguinte: quando o processo se inicia no segundo grau, é comum ainda que se faça indicação ao relator. Então, quando se tratar de processo do segundo grau, ainda se admite que se utilize aí excelentíssimo senhor desembargador do trabalho na indicação da peça. Então, no segundo grau, sim, é possível admitir isso daí, porque a indicação geralmente é feita ao relator.
embora também não tenha nenhum problema em se indicar o meritíssimo juízo de tal órgão colegiado do tribunal, mas se admite que se indique o relator também, porque o relator é que vai conduzir o processo, afinal de contas, né? A participação dos outros julgadores acaba ficando aí restrita a revisar o voto, divergir ou não, e aderir ou não àquele julgamento na sessão colegiada. Mas quem toca o processo inteiramente até a decisão é o relator. Então se admite que o relator, tá, que não se confunde com o juiz, o julgador, que é o órgão colegiado, tá, se admite que se indique na petição de processo que inicia no segundo grau, né, ação rescisória, mandado de segurança, né, dissídio coletivo, admite-se, né, em alguns casos, que o relator seja apontado, né, mas nada impede que se indique o juízo também. Tá? Agora, no caso da reclamação trabalhista e de outras demandas que sigam o procedimento da reclamação, a CLT hoje já tem um texto bem claro, a designação é para o juízo, não é para o juiz. Então não cabe mais aquela formulação segundo a qual o juiz seria lá o endereçado, o destinatário do endereçamento da peça. Então essa é a primeira observação quanto à formulação da petição inicial trabalhista, o endereçamento hoje é feito ao meritíssimo juízo e não mais ao excelentíssimo juiz. Observe ainda que, pouco importando, né, se trata aqui da formulação antiga, da formulação anterior, ou da formulação mais nova, mais recente, né, após a reforma trabalhista, o fato é que nenhuma delas foi utilizada a expressão comarca. Né? A expressão comarca não consta em nenhuma delas e a gente reitera aqui, né, o que foi visto na primeira unidade, no sentido de que a expressão comarca ela é reservada para o judiciário estadual. Não faz sentido se referir a juízo da comarca de tal lugar na Justiça do Trabalho, pelo fato que comarca é uma expressão inaplicável no processo trabalhista quando o processo está em curso na Justiça do Trabalho. Só vamos utilizar a expressão comarca na possibilidade, que aqui na Bahia não é mais viável, né? Na possibilidade de um juízo de direito estadual, portanto, né, conduzir a reclamação trabalhista no exercício da competência ali ad hoc, né, no exercício excepcional da competência trabalhista. Afora essa possibilidade, em nenhuma outra no processo de trabalho nós vamos usar a expressão comarca. Então, está vedada a utilização da expressão comarca no processo de trabalho, exatamente porque comarca não é uma expressão utilizável no processo de trabalho. Comarca não é uma expressão, né, que constitucionalmente ou legalmente, né, se utiliza no processo de trabalho por ausência de indicação expressa a respeito disso. Pela Constituição, como também já vimos na unidade 1, né, sobre a organização da Justiça do Trabalho, pela Constituição a expressão comarca é reservada para a Justiça estadual. Não é viável a utilização dessa expressão aqui no processo de trabalho. Então, no momento de formular, né, o endereçamento da peça, designar o juízo para endereçar a peça, evitar ao máximo o uso, né, da expressão comarca. A expressão comarca, fora a possibilidade excepcional do juízo de direito investido em jurisdição trabalhista, afora essa possibilidade, não se admite o uso de comarca, né, no endereçamento das peças do processo do trabalho. Tá? O segundo ponto da petição inicial trabalhista que cabe chamar a atenção, conforme o texto da CLT, no artigo 840, parágrafo 1º, é a questão da qualificação das partes. O problema da qualificação das partes é o seguinte, é que a CLT exige a qualificação das partes. E só. A CLT não traz qualquer direcionamento sobre como deve ser feita essa qualificação das partes aqui. A CLT exige apenas a qualificação das partes. Então, por conta dessa omissão legal, né, é costumeiro se utilizar e se amparar no artigo do CPC a respeito, né, já que a CLT é omissa nesse ponto, e nesse ponto os dois textos aí se alinham, né, ao exigir ambos a qualificação das partes, o CPC exige mais destrincha, exige mais aponta como é que funciona essa qualificação das partes, né, na hora de confeccionar a peça. Então vamos utilizar aqui o artigo 319, inciso 2 do CPC, para qualificar as partes, né, na petição inicial trabalhista. Então é recomendável que se observe integralmente o artigo 319.2 do CPC a respeito disso. E digo mais, né,
Além desse artigo 319.2 do CPC, nós temos também, né, um outro dispositivo, que é a resolução do processo judicial eletrônico. A resolução do processo judicial eletrônico, ela traz aqui outras exigências quanto à qualificação das partes, exigências relacionadas a documentos e indicações que são próprias do processo do trabalho. Então, é recomendável também seguir o que essa resolução coloca. Agora, lembrando, como a resolução não tem valor legal, ela não é um ato legal, ela é um ato infralegal, uma petição inicial que não siga a resolução, ela não estaria aí, digamos assim, ela não estaria ideal, mas ela não gera qualquer necessidade aí, né, de emenda, de inépcia, né, por conta do não cumprimento aqui das exigências dessa resolução. É recomendável que se siga, né, e pode acontecer que no curso... E por que o que acontece quando um elemento desse aqui faltar? O que acontece é que no curso do processo pode ser necessário. E aí o advogado da parte autora pode ser instado a se manifestar sobre essa ausência aqui, da indicação, né, da carteira de trabalho, do PIS/PASEP, né, do cadastro, né, cadastro do número de identificação do trabalhador, NIT, no INSS, ou do cadastro empresarial, né, do cadastro do empregador no INSS, enfim. Então, essas indicações que são próprias aqui da resolução, elas são úteis para o transcurso do andamento processual até a execução. Então, é recomendável que se já traga essas indicações na petição inicial. Agora, se essas indicações não forem levadas à petição inicial, não gera nenhum problema mais sério. Agora, pode acontecer de o advogado ser instado a se manifestar a respeito no custo da tramitação processual. Né? Então, qualificação das partes, vamos seguir aqui, né, a resolução do PJE e também aí o artigo 319, inciso 2 do CPC, porque a CLT exige a qualificação, porém não traz como essa qualificação deve ser feita, ao contrário do que o CPC dispõe a respeito. Né? Ainda em relação à formulação aqui da petição inicial, confecção da petição inicial, cabe ressaltar que a CLT exige uma breve exposição dos fatos de que resulte dissídio. A exposição dos fatos de que resulte ali aquele conflito que foi levado ao juízo. E aí é que está. Como vamos trabalhar a exposição dos fatos na petição inicial? A exposição dos fatos, ele deve observar dois critérios fundamentais. O primeiro critério é o seguinte: a exposição dos fatos tem que ser fatos relevantes que levem àquele pedido formulado, né? Que levem àquela situação formulada. Vamos colocar um caso aqui um pouco mais palpável para que a gente entenda o alcance dessa informação. Então, um fulano diz que trabalha em tal empresa, trabalha para tal empregador, recebe o salário de tanto, foi admitido em tal data, dispensado em tal data, a sua função é essa, e as verbas rescisórias não foram pagas A, B e C. Então ele requer aí férias, 13º e liberação da FGTS, né, que estão pendentes na justiça, que estão pendentes de pagamento. Muito bem. Nesse caso, não houve nenhum pedido relacionado à jornada. Então, o camarada não pediu aí, né, reconhecimento da invalidade de cartões de ponto, não pediu aí alteração de ponto, não pediu hora extra, adicionais, enfim. Então, não trouxe nenhum pedido relacionado à jornada. Se ele não trouxe pedido relacionado à jornada, embora se tenha na costume firmado aí que a jornada sempre é um critério que deve constar na petição inicial, o fato é que se a jornada não embasar nenhum pedido, a jornada não precisa ser informada nos atos. Né? Então, o fato a ser informado na petição inicial é aquele fato que vai impactar no pedido formulado. Disso surgem, né, as duas situações seguintes. Uma, o fato que está sem o pedido correspondente, esse fato é inútil. Então, se você se dá o trabalho de abrir um tópico para dizer que trabalhava de segunda a sábado, entrando na loja em tal horário, saindo em tal horário, com intervalo de almoço de tal e tal hora, e ao final não formula qualquer pedido relativo à jornada, então esse fato é inútil. Um fato tem que repercutir no pedido.
Se o fato não repercute em qualquer dos pedidos, você pode simplesmente eliminar. Ou então diga, sentindo-se humilhado pelo empregador, perseguido, numa situação de tensão emocional, enfim. Então você traz toda a situação que você pode levar a uma situação de indenização por danos morais. E a indenização não consta no pedido. Então, se a indenização não consta, você também pode deixar de sentimentalismo e tirar toda essa parte da petição inicial, né? A não ser que isso repercuta no pedido de indenização por danos, aí tudo bem. Mas se não for esse caso, esse fato é irrelevante. Então, o fato que deve constar no dissídio, na petição inicial, né, nos termos da CLT, é aquele fato que impacta na formulação do pedido. Se o fato não tem um pedido que lhe corresponda, esse fato é inútil. Se o fato tem um pedido que lhe corresponda, esse fato está ok. Esse fato deve constar na peça. Então nós temos a situação de um fato relevante que está aqui correspondendo a um pedido. Esse fato permanece. Se o fato não consta, o fato é eliminado. Você pode revisar a peça e excluir essa parte. Mas também temos a situação oposta. A situação em que você pretende enxugar a peça, retirar fatos que se entendam irrelevantes, e você pode cair numa armadilha. Qual é a armadilha? A armadilha é o seguinte: de acordo com o CPC, que está aqui, né? De acordo com o CPC, o artigo 330 do CPC, de acordo com o CPC, uma petição será considerada inepta se lhe faltar pedido ou causa de pedido. Claro, faltando pedido, você pode imaginar que a petição inicial não presta para nada realmente. Porque se o pedido é o veículo que leva o direito material até o juízo e você simplesmente não coloca o veículo para rodar, esse direito material já vai chegar no juízo. E se o direito material não chega ao juízo, isso significa aquela velha lógica que todo mundo conhece, até quem né? Até quem está aí alheio à área do direito conhece que o que não está nos autos não está no mundo. Se não tem um veículo, leia-se o pedido formulado na peça para levar o direito material ao juízo, não adianta de nada. Então isso é bem óbvio, né? Não é necessário fazer aí mais digressões a respeito. Agora, tem a situação em que o pedido é feito, você coloca o direito material dentro do veículo e leva para o judiciário. O pedido é feito, mas lhe falta a causa de pedir. Faltando a causa de pedir, esse pedido, não a petição inicial toda, né? O CPC aqui acaba exagerando um pouco, não é a petição inicial toda, mas aquele pedido específico, né? A inépcia de um pedido não contamina a petição inicial toda, a não ser que a petição só tenha um pedido. Aí realmente a inépcia daquele pedido leva a inépcia da petição inicial como um todo. Agora, se você faz, digamos, uma petição inicial com 10 pedidos, que é bem comum no processo trabalhista, e algum desses pedidos aí não tem uma causa de pedir que lhe corresponda, esse pedido vai ser inepto. Esse pedido vai ser extinto sem apreciação meritória por inépcia, né? O juízo vai indeferir esse pedido pela simples ausência da causa de pedir. E o que é que nós vamos trazer de causa de pedir no processo a esse ponto? Bom, a causa de pedir, existem classificações que colocam a causa de pedir próxima, né, o título jurídico, né, e a causa de pedir remota, o fato que leva a esse título, e ao contrário também, tem gente que inventa esse conceito, mas o fato é que, independentemente da corrente que se alinhe, em termos doutrinários, o fato é que a causa de pedir, pouco importa a sua subclassificação em próximo ou remota, o fato é que a causa de pedir é aquele fato, né? É aquele fato que lastreia o pedido. Então é alguma ocorrência real que, na ótica do autor, leva ao reconhecimento daquele direito como sendo seu. E o que se quer na justiça é esse reconhecimento. Então, um exemplo, um fulano, um reclamante qualquer, requer o pagamento aí, né, da remuneração de férias, né? Ele requer lá que diz que as férias relativas ao período de 2018 não foram pagas até hoje. Ele diz que as férias não foram pagas até hoje. Agora, na petição inicial, ele diz que foi admitido em 2019. Então, qual é o sentido de se requerer um direito material que teria surgido, né, pretensamente em 2018, se a admissão ocorreu aí, se a admissão ocorreu em 2019? Não faz sentido nenhum, né? Da mesma forma, o camarada requer o pagamento tradicional noturno,
Aí na petição inicial informa que trabalha em horário comercial, né, de 8 às 17 ou de 8 às 18, dependendo do intervalo. Qual é o sentido de se requerer um adicional que somente é pago, né, em termos de trabalho urbano, né, no horário entre 22 e 5 da manhã, se a jornada não está compreendida nesse intervalo? Não faz sentido nenhum. Então, um adicional noturno em que o reclamante ou não consiga, né, ou diz que o horário é comercial, ou simplesmente não diz qual é o horário noturno que ele trabalhou, é um pedido destinado à inépcia, porque não tem um fato que lastreie esse pedido. Então, a segunda observação sobre fato relevante é essa: não só o fato deve ser aquele que lastreia o pedido, mas então a revisão não é só para o fato que você colocou demais na peça e teve que enxugar a peça. É ótimo fazer uma revisão antes do protocolo. Então, se você puder enxugar a peça para reduzir os fatos, apenas aqueles fatos que são essenciais para o reconhecimento dos pedidos, excelente. Você tira o fato que está sobrando ali. Você tira os fatos que são irrelevantes. Ótimo. Mas é preciso também fazer a revisão inversa. A revisão segundo a qual cada pedido daquele vai ter um fato que ele lastreie. O pedido que não estiver com o fato lastreando, ou o pedido está ali dando bandeira, o pedido não deveria constar, ou está faltando a causa de pedido, está faltando o fato que lastreia o pedido. Então, se faltar o fato que lastreia o pedido, pedido inepto. Pedido inepto. Você teria que observando a prescrição, né, você teria que entrar com outra demanda para formular esse pedido que faltou. Né? Não o pedido que faltou, mas faltou a causa de pedido desse pedido, formulando agora adequadamente, com causa de pedido, constando lá na petição inicial. Então sobre fatos relevantes que impactam no julgamento da causa, né, que impactam na apreciação do pedido aí, é preciso fazer essas duas observações bem claras. Primeiro, o fato deve lastrear o pedido. Se existe um fato narrado e esse fato não repercute nos pedidos, você pode eliminar esse fato da sua peça. Esse fato é irrelevante, esse fato não vai, só vai aumentar o volume da peça e cansar o magistrado à toa. Né? Não faz sentido constar esse fato que está aqui sobrando. Né? Nem de maneira, né, inversa, o pedido que não contenha fato, ele é inepto. Então, é preciso que se observe que a causa de pedir é o fato que lastreia o pedido. Então, o pedido tem que ser lastreado em um fato. Se você vai requerer adicional noturno, é imperioso que diga que trabalhou em horário noturno, total ou parcialmente. Se você vai requerer adicional de horas extras, é imperioso que diga quais foram os dias, ou se é frequente, a situação de o empregador exigir jornada além daquela, né, legalmente estipulada, além daquela que foi contratada. Se vai haver a exigência aí, né, de pagamento de determinadas verbas, você precisa apontar que esse pagamento não foi feito nos termos e moldes legais. Então, quando se fizer uma revisão para uma petição inicial trabalhista adequada, no que diz respeito à questão da narrativa fática, observe esses dois pontos então. Fatos que constam na petição inicial devem ser apenas os fatos relevantes. Fatos relevantes são aqueles que repercutem no pedido. Então, não colocar fato que não repercuta no pedido, esse fato irrelevante pode ser eliminado da peça, e não colocar pedido sem lastro fático. Esse pedido está aqui sobrando, então você corta, ou, o que é pior, esse pedido aqui está sem um fato correspondente, houve um esquecimento, houve um lapso do profissional em relação a esse fato, e esse fato precisa constar na peça, você precisa fazer a revisão antes do protocolo. Se não fizer essa revisão, o pedido vai ser inepto. O juiz vai pegar sua petição inicial e de 10 pedidos, ele vai dizer que vai extinguir sem apreciação meritória porque o pedido é inepto. E aí ou você se conforma com isso ou você busca um protocolo aí de uma outra reclamação trabalhista com outro pedido, com o pedido que faltou, né? O pedido que foi indeferido aí foi extinto sem apreciação meritória por falta da causa de pedido. Né? Então, em relação a esse ponto da petição inicial, né, nós vamos ver ainda, né, a questão do pedido, outros requerimentos finais, só que é uma aula bastante demorada, a parte dos pedidos vai demandar, né, um conteúdo longo,
E tem uma outra observação importante que é a seguinte, a parte dos pedidos no processo de trabalho, a parte do pedido na petição inicial especificamente, ela é uma parte que demanda muito cuidado na hora de se abordar, pelo fato de que no processo de trabalho nós temos uma questão muito complicada na graduação em Direito, que é a questão do conteúdo da disciplina de Trabalho 1, Direito do Trabalho 1 ou Direito Individual do Trabalho. Nós temos um problema muito sério que é o seguinte, no Direito do Trabalho, você vê determinados assuntos no curso da graduação, né, que são todos eles importantes, mas o mais importante assunto de Direito do Trabalho fica para o final, que é a rescisão. E a rescisão, a depender de como se conduz o curso, é possível que o professor não consiga chegar no assunto de rescisão, né? Ou para chegar no assunto de rescisão precisa atropelar assuntos outros que vêm antes para conseguir chegar ao final, porque a carga horária não permite. O conteúdo de direito individual do trabalho é muito extenso, né? A carga horária acaba às vezes não permitindo que se chegue a esse ponto, e não se chegando nós temos um problema gravíssimo aí para o estudante da área trabalhista, né? Ou aquele que pretende se dedicar à área trabalhista, que o assunto mais importante em direito do trabalho fica para o final e às vezes não é dado pela graduação em Direito, no curso da graduação em Direito, porque não há espaço, não há carga horária disponível para dar esse assunto que é extremamente importante. Então, a parte de petição inicial, tem aí a questão do pedido, que é muito importante, a mais importante, né? Não só da petição inicial, mas a mais importante de todo o curso, e para isso a gente vai precisar fazer uma revisão, né, de direito material. Então, todo pedido a ser abordado aqui, no nosso curso, ele vai ser precedido de uma revisãozinha rápida, né, de direito material para que seja cobrado da maneira que se deve. Não faz sentido o professor vir aqui dar aula de prática, exigir a montagem da petição inicial e não dar o instrumental necessário. Então não faz sentido exigir que um pedido seja formulado se o estudante, né, não tem um conhecimento adequado de direito material para levar esse pedido para a justiça. Como eu disse a vocês, a formulação do pedido na petição inicial é o veículo que leva o direito material para o juiz. Então, se falta direito material, o veículo vai vazio, né? O estudante que não tiver o conhecimento razoável de direito material não conseguirá formular um pedido adequado. Então, por conta disso, né, da demora, né, da extensão da aula, né, na parte dos pedidos, da importância dela, a gente vai fazer uma separação do curso aqui, né? Vamos continuar com a unidade 3, mas em outro vídeo a gente vai ver a questão do pedido, né? Então, até aqui nessa aula de petição inicial, vamos ficando por aqui na abordagem, que é até a questão dos fatos e da causa de pedir, e o próximo ponto a ser abordado, que é o pedido, fica para uma próxima oportunidade. A gente aproveita aqui a oportunidade, né, aproveita a oportunidade para, né, recomendar que vocês vejam outros vídeos do canal, né, aqui a partir daqui, aqui no nosso lado direito, vamos ter aqui, né, outros vídeos recomendados aí para o acompanhamento do curso. Aí que à nossa esquerda temos aqui, né, à direita de quem assiste, temos aqui um botão para inscrição no canal. Então a gente requer, né, que vocês, quem tiver interesse para o acompanhamento do restante do curso, que faça essa inscrição no canal, que acompanhe os demais vídeos, e a gente volta no próximo encontro para prosseguir na abordagem de petição inicial trabalhista, agora com foco na formulação do pedido. É isso. Até lá, a gente se vê.